Entrevistas Nova TV. Oferecimento Móveis GG, porque qualidade de vida é fundamental. Amigos da Nova TV, nós temos hoje um espaço muito especial para o resgate de algumas histórias realmente marcantes do nosso basquete da Franca, lá do Clube dos Bagres ou até um pouco antes, até os dias atuais, onde a cidade continua preservando um dos seus mais marcantes e históricos pontos, que é o basquete, a capital do basquete, afinal de contas. E o nosso convidado é Francisco Sérgio Garcia, o Fran Sérgio, da tradicional equipe do Clube dos Bagres, irmão do Hélio Rubens, do Totô, da grande e tradicional Escola do Basquete. Fran, obrigado pela atenção, por estar aqui conosco, aceitando o nosso convite. Bom dia a todos, é com satisfação que estamos aqui. E na verdade nessa história você faz parte também, né, Relinda? Há quantos anos você vem acompanhando o nosso basquete através da imprensa escrita e falada. E é com muita satisfação que nós estamos aqui fazendo o possível para relembrar essa tão importante e maravilhosa história, que eu acho que parece que no mundo são poucos lugares que tem uma história tão longeva como a nossa. Naquele momento, final da década de 60 e 70 principalmente, nós tínhamos algumas famílias que tinham seus jogadores, e eu gostaria que você lembrasse quais eram os componentes do grande Clube dos Bagres daquela época. Bom, primeiro nós não podemos deixar de mencionar o professor Pedroca, que foi o grande incentivador. Agora nós estamos acabando de viver 7 de setembro, que ficou histórico, quando o professor Pedroca fazia aquelas apresentações no campo do Palmeirinha, aquelas ginástica calistênica, todos treinavam, todos desenhavam a bandeira, o mapa do Brasil. Civismo. Civismo, que Pedroca desenvolveu muito isso, e além disso ele foi um técnico, nós sempre falamos, foi visionário, né? Os conceitos que ele tinha naquela época são verdades hoje que se prega: velocidade, marcação agressiva, disciplina. Então o Pedroca foi que trouxe isso, incentivou naquela época, quando ele veio para a Franca, a formação de atletas, principalmente, mais em todas as modalidades, mas principalmente no basquete, que ele tinha uma grande paixão. Aí veio o Hélio, que conseguiu ser um jogador de grande nome, depois trouxe o Anjinho, foi na época do Clube dos Bagres isso. Em 1962 foi realizado em Franca, que naquela época o campeonato nacional de basquete, todos os estados, ou quase todos, não todos, os principais estados do Brasil participavam do Campeonato Brasileiro de Basquete. E o Clube dos Bagres foi inaugurado naquela época, 1962, que foi a primeira, vamos dizer, nessa nova época, podemos dizer, porque nós temos basquete desde a década de 30, Franca, meu pai jogou, tinha 3 times de basquete em Franca. Então, em 60, nessa década de 60, foi inaugurado em 62 o Clube dos Bagres, e tinha a equipe do Clube dos Bagres, que foi uma grande equipe e começou a competir, porque existia uma distância muito grande entre interior e capital. Distância, meios de locomoção, não tinha asfalto, então tinha o campeonato da cidade de São Paulo, mas o time do interior já começava a despontar. E o Pedroca começou com o Clube dos Bagres, trouxe o Anjinho, que é Anjinho e Patão, 2 grandes atletas, depois veio o Fausto, Hamilton, Edson Ferraciu, o Braido, o Heraldo, que é de Franca, formou a equipe do Clube dos Bagres que começou a destacar no cenário até nacional, não só do interior, porque o interior tinha uma grande disputa, Piracicaba, São Carlos, eram grandes equipes, e Franca começou a surgir nessa época, com um grande dirigente apaixonado também junto com o Pedroca. Eu acho que esses dois não podem ser esquecidos. O Pedroca na parte técnica, de entusiasmo, e o seu Juca Vilhena como dirigente. Então formou uma dupla de ouro, Pedroca e Juca Vilhena, deu certo. Seu Juca com entusiasmo na parte administrativa, e aí foi, vamos dizer assim, nessa nova fase da década de 60 para cá, começou realmente com o Clube dos Bagres. Agora, o interessante é que o seu pai jogou basquete ao lado de outros companheiros. Que ano que foi, que época que foi e quais eram os companheiros? Eu lembro alguns, né? Leonel Sulini,
Cirilo Goulart, Demétrio? Lito Aidar, Demétrio Soares, né? Exato. Demétrio Soares. Em Franca, nós temos poucos lugares, assim, memorial que nós não temos, até deveríamos ter, o memorial da história da cidade. E o basquete é parte integrante dessa história. No Barão, você foi ao restaurante Barão, Piu Piu que jogou também, você tem lá 1932, tá meu pai, aquelas equipes de Franca da década de 30, né? Que ali tem uma memória. Aí que começa a história. Aí começa a história, mas depois teve um espaço grande, era uma época tão distante, né? Você pegar o século XIX, no começo do século XIX, né? Em 30. Quase 100 anos atrás. Aí depois veio o Clube dos Bagres, foi quando o Pedroca veio de São Paulo, com formação na USP, professor de educação física, muito bem preparado, com muito entusiasmo. Aí começou o basquete de Franca, começou com o Clube dos Bagres. Efetivamente. Efetivamente. Agora, você, Fran Sérgio, Totô, Hélio Rubens, muitas vezes assistimos, vimos grandes jogos, vocês três na quadra, realmente é histórico. E, na verdade, foi uma influência do seu pai? Sem sombra de dúvida. Meu pai era um esportista nato, né? Sempre acompanhava os filhos, entusiasmava, e tivemos sorte de ter um certo nível, principalmente o Hélio, que foi o principal, de bom nível técnico, a nível de seleção brasileira. 10 anos capitão da seleção. 10 anos capitão da seleção, e começou com o estímulo do Pedroca, e ele tinha o talento e se esforçava demais. E aí nós, com irmãos mais novos, o Totô e eu, e com incentivo do meu pai, nós começamos também a treinar, a buscar aquilo, aquela determinação. Tinha naquela época exemplos de grandes jogadores, Vlamir Marques, o Biratã, a Mauri Passos, né? Então Mosquito, o Brasil é bicampeão do mundo de basquete. Em 62 o Brasil foi campeão do mundo. Bom, você jogou em grandes campeonatos internacionais também. Como é que foi? Ganhamos, aliás, vários sul-americanos, mas uma vez eu me recordo, na Argentina, Franca perdeu por 1 ponto do Ferrocarril Oeste, ficamos em segundo lugar, e depois em Sarajevo perdemos o campeonato mundial também por 1 ponto. Foi isso mesmo? É verdade. Você vê que a Argentina, nessa última década, superou o Brasil em termos, chegou a ser campeão, vice-campeão do mundo. O time da Argentina, com a geração de ouro, foram campeões olímpicos. Mas na nossa época, com muito orgulho, nós falamos que a Argentina era freguês. Nós sempre tínhamos jogos difíceis, mas na contagem sempre nós ganhávamos mais do que perdia na Argentina. Campeonato sul-americano, o time de Franca foi tricampeão sul-americano, né, disputando com os times da Argentina, Uruguai, sempre a Argentina com a maior rivalidade. Colômbia e Venezuela também. Colômbia, Venezuela, nós somos tricampeões sul-americanos. Então nós conseguimos, naquela época também, fomos campeão pan-americano. Nós fomos em 71 na Colômbia, o Brasil foi campeão pan-americano. Naquela época, o campeonato pan-americano era a classificação para a Olimpíada. Quando nós fomos campeões pan-americano, com Pedroca como técnico, eu e o Hélio, tinha 3 francanos ali na seleção brasileira disputando. Classificamos para a Olimpíada de Munique de 1972. Porque ganhamos o campeonato pan-americano de 71 em Cali, na Colômbia. Mas como é que foi depois o Amazonas, Franca, que sucedeu? Aí depois vieram os times de Franca, um novo momento em que começou a entrar um pouco a parte financeira, você ter patrocínio, você precisava ter patrocínio. O Amazonas foi num momento muito importante. Decisivo. A empresa Amazonas, numa fase muito boa, líder no Brasil em termos de borracha, solado de borracha para sapato, ele deu um aporte muito grande para nós. E eu me recordo que os 5 titulares de Franca, do Amazonas, estavam na seleção. Porque como tinha um patrocínio bom, tinha condições de trazer jogadores de nível, oferecendo melhores condições de vida, de emprego e de salário. Então, se nós trouxemos o Adilson, que era da seleção, o Zé Geraldo, na verdade era isso mesmo, tinha 5 do Amazonas, ganhava todos os campeonatos aqui no Brasil. Franca tem uma história de campeão brasileiro impressionante. Agora me conta como é que foi ganhar de 40 pontos do Real Madrid lá na Espanha. Foi uma coisa impressionante. Essas coisas, essas surpresas do esporte, né? Mas como é que isso acontece? Acontece. Nós não perdemos de 7-1 da Alemanha, com todo respeito à Alemanha, mas não é para ganhar do Brasil. Mas eu tô falando de coisa... 7-1. E no basquete também você tem alguma surpresa. É mais difícil que no futebol. Mas eu o basquete é um jogo mais previsível. Certo. E nós fizemos uma partida, sei lá se o Real Madrid talvez psicologicamente tenha entrado assim, que vai jogar, que vai ser um jogo. E nós entramos com a motivação em
impressionante e com muito boa qualidade técnica. E ganhamos de 40 pontos. De 40 pontos. Você jogou esse jogo? Eu joguei esse jogo. Marcou alguns pontos. Marquei. Agora, como é que foi depois de 4 anos depois, o Real Madrid veio ao Brasil? E aí? Não, mas aí nós perdemos do Real Madrid. Mas de quanto? Eu não me lembro. De 40 pontos. 40 pontos. Mas aí eles já vieram para dar o troco, com outra visão, sabendo o que foi. Aquele talvez tenha ficado muito marcado para eles. Ficou. Lá na Espanha, o Real Madrid... Humilhação. Humilhação, veio para dar o troco e deu o troco. Mas foi uma grande equipe, né? Correto, não, extraordinário, né? Agora, o Maccabi de Israel, seleção do mundo, né? O intercâmbio era muito maior. Eu não sei por que nós tínhamos esse intercâmbio. É porque também eles não tinham tantas equipes na Europa, né? Hoje a Europa é um intercâmbio. O basquete é o segundo esporte no mundo. No mundo, o segundo esporte de apego, de interesse é o basquete. Então, a Europa, a Iugoslávia dividiu, Croácia, Sérvia. Ô, Francês, me conta uma coisa. Você hoje é médico, cardiologista conceituadíssimo na cidade de Franca, mas eu me recordo que Franca era chamado o time dos baixinhos. Porque o Hélio, apesar de quase 1,90 m, você também, o Totô também, mas eram os baixinhos, porque nós não tínhamos os jogadores com 2 metros ou mais. E ficávamos sempre em segundo lugar, porque os times tinham o Biratã, tinham o Sucre, tinham o Radivilas, os jogadores muito altos. De repente, Franca buscou o Robertão. Aí ganhamos o primeiro campeonato? Isso aí, o Robertão foi muito importante, porque essa carência de jogadores altos, hoje a geração cresceu muito, e os jogadores altos eram muito lento. Quando o Sucre era um jogador de 2,4 m, 2,5 m, hoje esse jogador nessa altura tem alta velocidade. E nós, o Hélio 1,85 m, eu 1,80 m, doutor da mesma... Mas o Pedroca desenvolvia muita velocidade, achava que a velocidade, a marcação agressiva era a única forma que nós tínhamos para superar os times que tinham jogador mais alto. Como eles eram mais altos, era bem mais lento, nós compensávamos com a velocidade e com a marcação muito agressiva. E surpreendia. E surpreendia sempre. E com o entusiasmo do Pedroca, que em jogos abertos ficava à noite anotando, não dormia, aquilo ele nos contagiava daquela responsabilidade, daquele compromisso de vitória impressionante, de tentar fazer o melhor sempre. E a velocidade era a alma mesmo do negócio. Pegou chegar de primeira, que na verdade hoje é super moderno isso, é a transição da defesa para o ataque. O time que movimenta mais rápido, você consegue fragilizar a defesa. É a única forma, senão a defesa não deixa você jogar. Ainda continua. Só que naquela época nós fazíamos isso para a época até surpreendente. É a evolução do Pedroca, né? 50 anos à frente, diríamos. Mas o Hélio Rubens Garcia, filho do Hélio Rubens, hoje é a nova geração e, através da citação do nome dele, eu te pergunto, qual o futuro do nosso basquete de Franca? Não, eu acho que o basquete de Franca teve dificuldades em vários momentos com patrocínio. Hoje, felizmente, talvez é a equipe de basquete mais estruturada com o apoio do Magazine Luiza e do SESI. Esses dois parceiros, foi através do Magazine Luiza que o SESI, sabendo da história com o presidente Paulo Scaff, que hoje está dando um suporte financeiro de patrocínio. Então, Franca hoje tem o privilégio de estar com a melhor estrutura do basquete nacional, apesar que nós estamos vivendo um momento muito difícil no basquete também, em termos de títulos de seleção brasileira, títulos internacionais, perdemos a Olimpíada aqui, ficamos fora, então nós estamos com essa dificuldade. Mas o basquete de Franca está muito bem. E surgiu o Elinho, que é meu sobrinho, mas eu não sabia, por exemplo, se o Elinho ia ter o perfil ideal para ser técnico, porque nem todo bom jogador é bom técnico, porque para ser técnico você tem que ter um perfil próprio para exercer essa função. Como exemplo, você pega o Rogério Ceni, foi ídolo no São Paulo, 40 anos, não deu certo. Por quê? Ele é uma pessoa excelente, ele não tem o perfil de técnico, de saber comandar o grupo, entender cada um. Você vê que o Rogério Ceni, eu sempre falo sem demérito nenhum, mas ele não tem o perfil, ele não foi ser técnico de São Paulo, ele não vai ser técnico de equipe nenhuma, porque não tem o perfil. O Elinho encaixa nesse perfil de comando, de agregar o grupo. Então eu, depois de um ano aí, agora está entrando acho que no segundo para terceiro ano dele, eu vejo que ele vai ser uma revelação e já está sendo uma revelação como técnico. E isso garante o futuro do basquete, com certeza.
é de Franca, enraizado na cidade, identificado com a comunidade, tem esse perfil. Eu acredito com esse patrocínio muito bom dessas duas entidades que eu citei. Eu acho que o basquetebol de Franca, daqui para frente, eu acho que os títulos, não sabe se vai ganhar ou não, que isso depende, mas com grande possibilidade de reconquistar os títulos que já teve em outras ocasiões, em outras décadas. Muito bem, Francisco Sérgio Garcia, nosso entrevistado, a quem eu agradeço muito. Obrigado pela presença e com certeza o nosso telespectador gostou de ouvir e de lembrar essas histórias tão importantes do nosso basquetebol campeão. Muito obrigado, Reagindo. Parabéns a todos vocês, a Júlia, nosso outro companheiro Tiago, que estão aqui fazendo esse trabalho muito importante para a comunidade. É um trabalho muito da cidade, como você está me trazendo aqui. Eu tenho certeza que outros estão sempre aqui. Eu acompanho também a Nova TV. Então, parabéns para vocês que estão aí na cidade. E é muito importante essa participação, essa parte que interage a televisão com a comunidade. Muito bem, Sérgio, campeão no basquetebol, campeão como médico cardiologista, agradecemos muito a presença. E a você, telespectador, um instante, daqui a pouquinho, a sequência do nosso programa, focando hoje o basquetebol campeão da nossa Franca. Móveis G&G. Qualidade. Bom gosto. Sofisticação. Venha se surpreender. Rua José Marques Garcia, 1266. Móveis G&G, porque qualidade de vida é fundamental. Bom, na sequência do nosso programa de entrevistas de hoje pela Nova TV, a presença do Fausto Gianecchini, um craque do basquete de Franca. Fausto, obrigado por atender a nossa reportagem. Obrigado a você, Realindo, obrigado a todo o seu público. Estou aqui, vamos falar do basquete, uma coisa que a gente gosta, podemos falar assim que a gente ama. E vamos contar algumas histórias e estou aqui à disposição, estou muito feliz por você ter me contactado para fazer essa entrevista. Bom, você é uma das personagens do basquete da Franca, a partir do Clube dos Bagres, mas quando é que você começou? Eu comecei em 1967, no IETC, e junto com o Clube dos Bagres, era simultâneo, a gente jogava no infantil do IETC e também do Clube dos Bagres. Quando eu vim de Olímpia, que agora em janeiro fez 50 anos que eu estou em Franca. Bom, você é de uma família tradicional, tem o Anjinho e tem o seu irmão mais velho, o Patão? O Patão, e esses dois foram jogadores, começaram em Olímpia, foram para Uberaba, jogar no Jockey, depois vieram para Franca. O Patão teve uma passagem aqui muito rápida, e o Anjinho, não, o Anjinho ele ficou muito tempo aqui, inclusive reside aqui. E meu pai foi um dos fundadores dos Jogos Abertos, que depois criou-se os Jogos do Obelisco, que homenagear 6 cidades que foram as precursoras dos Jogos Abertos. Bom, você pertence à família Gianecchini, mas temos também a família Garcia do Hélio Rubens, do Zé Luiz Olaio, os campeões que eram os irmãos, o Carraro. O Carraro, nossa, o time era uma família, né? Quer dizer, vários irmãos jogaram aqui, depois, hoje tem filhos de jogadores que vieram aqui, o Edson Racil Demetrio, você põe aí o Paulão Urutu com o Léo, o Fernando Minuti, filho dele também, o Gilson. Então você começa a ver aqui infinidade de jogadores que vieram para Franca, estabeleceram aqui, formaram família, e os filhos hoje estão defendendo o Chuí com o Cauê. Então, agora que eu estou lembrando, mas assim, tem muita gente que veio para cá. O Robertão com o Marcelo, eu com o Fausto com o Ricardo. Então, assim, isso foi passando de gerações para gerações. Ô Fausto, nos permita, nós estamos num ambiente que é praticamente um museu da história do basquete de Franca, preservado pelo Pio, no restaurante Barão. Várias fotografias aqui, você nesses quadros no tempo da Francana, no tempo do Amazonas, o basquete campeão da Franca. Agora, o basquete mereceria até mais do que isso, se o Pio não preserva, nós teríamos muito pouco do basquete, mas mereceria até uma galeria extraordinária, porque muitos são os feitos. Claro, eu acho que a gente precisaria ter um local, um contexto, apesar que no Poli tem, mas precisaria ter um local
onde a gente contasse um pouco mais da história, tivesse alguns vídeos aqui, em algum local que pudesse a pessoa ver, não é só fotografia. Fotografia é bacana, claro, mas hoje com a modernidade, né, da internet, né, e seria interessante isso. Mas eu acho bacana essas coisas que o Pio faz, porque preserva, tem vários troféus aqui, tem história. Eu vi uma foto que eu tinha 16 anos, que eu estou ali no Clube dos Bagre. Depois foto com o Amazonas, foto com a Francana. Então isso aí é um momento assim de reflexão que eu tenho com muito carinho, né? Porque é uma continuidade do esporte de Franca e poder ter colaborado da melhor maneira possível. Fausto Gianecchini, você jogava em que posição? De quando a quando? Até que ano você jogou? Os números da sua carreira, por exemplo, quantos jogos? Você tem tudo isso em mente? Bom, eu tenho bastante coisas. Eu tenho, por exemplo, que eu joguei oficialmente aqui em Franca dos 15 aos 40, 39 e 40. Eu saí 2 vezes para jogar, uma vez no Minas, em Goiânia 3 vezes e uma vez no Sírio, mas foi rapidamente. No Minas eu já estava encerrando a carreira. Eu fiz 850 jogos oficiais por Franca. Fui 236 vezes cestinha, com 12 mil e alguns pontos, em média de quase 15 pontos por partida, numa época que o basquete era um pouco saudosista, não tinha cesta de 3, e quando você começa, você entra no scout do Sérgio Aleixo, você faz parte da súmula, você não faz ponto, conta 0. Fica no banco, conta 0. Então teve um momento que eu tive o auge da carreira, que eu fazia 20 a 30 pontos por jogo. Claro que era uma equipe que me favorecia, jogava de um jeito que eu sempre gostei. Nós trabalhávamos em velocidade, muita marcação, né? Precisamos exaltar o trabalho do Pedroca, Pedro Moreira Fuentes, que foi o melhor técnico educador que o Brasil teve. Eu jogava na posição de armação e na ala, depende. A gente jogava com 2 armadores sempre naquela época. No começo do Cruzado tinha 3 jogadores baixos, a gente falava baixinho. Depois nós jogamos com 2 armadores. Joguei com o Hélio, depois joguei com o Guerrinha. Quer dizer, Francélio, bom, se tiver uma turma grande aí de grandes atletas, sem contar o Robertão também, que foi um excepcional jogador, eu acho que Franca deve muito também, esse pessoal. Aliás, desde os primórdios aqui do Clube dos Bagres, quando tem aquela foto ali, que está o Anjinho, o Hamilton, o Edson, o Braido, né? Então todos ali nessa foto aí, o Heraldo. Anos 60. Os anos 60, né? E títulos? Quantos títulos que você ganhou e quais os principais? Bom, eu ganhei 5 campeonatos paulistas, que agora os anos nos anos 70, normalmente. 5 campeonatos brasileiros, antigamente era Taça Brasil, e 4 sul-americanos. E 2 vice-campeão mundial, que eu também conto como título, porque a festa que nós fizemos aqui em Franca, quando nós chegamos aqui, decidi com bombeiro, aquela coisa. Então, equivalente, aqui em Franca eu ganhei 16 títulos só pela cidade de Franca, que foram mudando de nome, né? Sem contar jogos abertos, alguns torneios paralelos, né? Esses são os principais que me marcaram mais. Os 2 campeonatos vice-mundial, eu me recordo que parece que teve um ponto de diferença e outro pela critério, aquele grande critério do jogo contra o adversário, que foi campeão, então perdemos porque no jogo confronto direto. Os dois vice-campeonato mundial, primeiro foi em 75 em Varese, e nós terminamos em primeiro lugar contra o Birra Forte, que é um time italiano, que era a base da seleção italiana também, e terminamos com 1 derrota a cada um. E no confronto nós ficamos em segundo lugar. Depois, em 81, em Sarajevo, que jogava a Iugoslávia, o Maccabi, o Real Madrid, foi quando nós ganhamos de 44 pontos do Real Madrid. Nós também perdemos para o Maccabi, que era a base da seleção israelita, mais 2 americanos, fantástico. E apesar que o Real Madrid também sempre foi um time de expressão, né? E no confronto direto nós também perdemos para o Maccabi. E naquele ano, no ano seguinte, eu fui convidado para jogar no Maccabi Tel Aviv. E não foi? Não fui porque, primeiro, é a cidadania, né? Eu sou descendente de italiano. E como já tinha um jogador que era estrangeiro, eles não podiam entrar com 2 jogadores. Estavam tentando mudar a lei lá dentro, mas não consegui. Mas seria uma experiência fantástica. Mas só o convite já foi uma honra, não é? E seleção brasileira? Você jogou muito tempo? Seleção brasileira, a primeira vez foi em 72, que eu fui convocado para uma turnê que fizemos pela Europa, e fiquei até 84. Eu fiquei 12 anos na seleção,
disputei os melhores campeonatos, o Sul-Americano, depois disputei a Universidade, Mundial. Inclusive agora em 78, em 2018 vai fazer 40 anos que o Brasil subiu pela última vez no pódio olímpico, né? Porque ou é Mundial ou Olimpíada, quando nós fomos terceiro lugar contra... ganhamos da Itália, o Marcel fez uma cesta do meio da quadra e nós ganhamos medalha de bronze. Fausto, quais os melhores times com quem você jogou e cita na sua memória uma avaliação, pelo menos 5 jogadores extraordinários dos bons tempos? Bem, os melhores times foi a União Soviética, a Iugoslávia, a Itália. Não posso deixar de falar dos Estados Unidos, né? Que eu joguei contra o Magic Johnson, joguei contra o Michael Jordan, joguei contra o Larry Bird. No Brasil, os melhores que eu joguei, time, foram o Sírio, o Corinthians, Sírio, todo aquele time. Agora, o meu melhor time de Franca que eu joguei era Adilson, Gilson, Robertão, Hélio Rubens e eu acho falso. Eu acho que esse foi Amazonas. Esse foi o melhor time que eu acho que teve na história de Franca, penso eu. E se eu me recordo, esse time tinha uns 5 titulares na seleção e mais 2 bancos. Nosso time tinha um jogador até estrangeiro que era o Aguirre da seleção argentina. E esse time era bom porque assim, ele tinha muita defesa, ele tinha rebote, tinha contra-ataque e tinha arremesso de fora. Quer dizer, podemos dizer que seria um time assim, nas devidas proporções, moderno e completo, porque era um time que jogava muito em conjunto e tinha muita força, né? Lógico. Jogadores, se o Biratã jogasse hoje, seria titular da seleção ou não? Seria fácil. Fácil. Ele, o Marquinhos, eu acho que esses jogadores seriam todos eles titulares. O Marcel, o Oscar, todos eles seriam titulares. O Gilson. O Hélio Falso ia correr por fora também. Quem sabe punha nós para jogar, a gente ia jogar também. O basquete de hoje, qual a sua avaliação? Tudo é possível. Mas é assim, você começa a avaliar que quando tinha uma chamada de seleção, nós tínhamos no mínimo 2, 3 jogadores chamados. Passamos 10 anos isso. Chamava a seleção, Fausto estava lá, Robertão estava lá, Hélio Rubens estava lá e mais outros sempre estariam ali. Hoje você vê, faz muito tempo que nós não temos um jogador na seleção brasileira. Se você fizer um levantamento aí, depois da turma do Demetrio, do Rogério, eu acho que nós tivemos... e esse intervalo demonstra quanto tempo faz que nós não ganhamos um paulista e um brasileiro, né? Mas a ascensão de agora parece que é promissora. Não, eu acho que é muito promissor. Nós temos condição de fazer um belo trabalho, mas nós não podemos esquecer da base, ter técnicos competentes, porque não tem número de praticantes e bons técnicos no Brasil que nem tem em Franca. Porque hoje nós estamos trabalhando com um projeto, porque eu estou fazendo esse projeto e eu estou abrindo as portas para os alunos terem acesso ao basquete nas escolas, porque as escolas estaduais nem bola tem, é um caos. Você sabe como é que funciona hoje a escola, o professor é muito mal remunerado. Ainda é assim? Não, eu acho que está pior. Então nós estamos entrando com esse trabalho exatamente para pegar esses alunos e ir passando para a base. E a base subindo, quer dizer, mas o projeto é formação, né? Nós trabalhamos como formação. Muito bem, obrigado Fausto pela sua presença, atenção com a gente. E eu me recordo uma vez uma manchete no jornal Estadão, onde escrevemos que você, naquele momento, em determinado momento, era o principal atleta da seleção brasileira. Parabéns a você. Muito obrigado, eu agradeço, Realindo, o seu convite. Estou muito feliz aqui, quero mandar um abraço para seus espectadores, né? O pessoal de Franca que nos acompanha. E o basquete é uma coisa fantástica, tudo que eu aprendi dentro do esporte, dentro da vida, disciplina, autoestima, preconceito, tudo foi o basquete que me ensinou. Eu tirei tudo dessa escola e até hoje eu levo para minha vida pessoal e profissional. Muito bem, o Fausto Cizotto Gianecchini foi o nosso entrevistado e com ele nós fechamos a edição do Entrevistas de hoje. Obrigado a você, nosso telespectador da Nova TV. Entrevistas Nova TV. Oferecimento Móveis GG. Porque qualidade de vida é fundamental.